Quantos equívocos cometemos quando estamos encarnados? Muitos desses erros podem parecer banais, mas ao longo de uma vida geram energia densa sobre nossa aura, e lá na frente poderão se tornar motivo de arrependimento. Mais grave ainda que erros pontuais são vícios deletérios, que fazem mal a nós e a terceiros de forma constante. Um desses vícios é a fofoca, a intriga. Hoje vamos contar brevemente a história de Magali, relato que está presente no excelente livro Se Não Fosse Assim, Como Seria, escrito por Antônio Carlos através da maravilhosa médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Naturalmente, é uma espécie de resumo para estudo, e se você deseja ler este e outros relatos espirituais na íntegra, recomendo que adquira essa excepcional obra, que, com certeza, irá ensiná-lo muitas verdades espirituais. Magali nasceu em família unida, de classe média, e foi criada com muito carinho juntamente com seus irmãos. Certa vez, quando ainda tinha 9 anos, ela foi com sua família passar alguns dias em um sítio. No local, Magali e as demais crianças fizeram algo indevido, mas Magali conseguiu livrar-se da culpa mentindo, dizendo que nada havia feito, apenas teria olhado. Deu certo. Ela se livrou da surra, enquanto as outras crianças apanharam. A partir daí, teve início um hábito em Magali que a levaria para toda a sua encarnação: colocar a culpa em terceiros, ainda que fosse por erros próprios. Ela delatava e culpava os irmãos, amigos, colegas de escola, e por isso estava sempre mudando de amigos. Com o tempo, esse hábito ruim criou outros. Por gostar de criticar as atitudes alheias, ela passou a fofocar, criando muitas brigas entre as pessoas e gerando muito sofrimento. Separou uma prima de seu namorado e a própria irmã do rapaz que ela gostava. As pessoas então foram deixando de acreditar nela. O tempo passou e a sua própria família se afastou, deixando-a sozinha. Para aliviar a solidão, ela arrumou um namorado e fez de tudo para conquistá-lo. Conseguiu e eles se casaram. O casamento, porém, não muda as pessoas por si só, e o hábito antigo de Magali permaneceu. Apesar de no início as coisas terem andado bem, especialmente com ela se fazendo de vítima em relação às atitudes da família de seu marido, aos poucos suas ações foram descobertas. Ainda assim, ela teve 3 filhos. O tempo correu, as crianças cresceram e após alguns eventos, o marido a deixou, assim como todos os seus filhos. Quando isso ocorreu, Magali colocou a culpa no diabo. Novamente sozinha, tratou de arrumar outra vez o namorado. Esse relacionamento acabou, e então ela começou a namorar um viúvo, de quem realmente gostava. No entanto, o velho vício reapareceu. Provocar discórdias em ambientes, intrigas, já era quase que natural para Magali. Talvez ela sequer tenha se dado conta do tamanho do mal que gerava às pessoas. Os filhos desse viúvo tinham algum conhecimento espiritual e indicaram que Magali poderia estar sendo obsediada. Eles, então, a levaram ao centro espírita. O companheiro de Magali, o viúvo, gostou muito do local. Ele a obrigava a ir para assistir às palestras, tomar passes, fazer cursos. E lá, ela foi informada que o problema não necessariamente era eventuais obsessores. A própria Magali que precisava realizar reforma íntima. Magali, claro, não deu ouvidos. Agora ela culpava os obsessores por todo o mal que a atingia. Enquanto jogava para terceiros suas responsabilidades, continuava a arrumar confusão com todos. Poucos suportam viver em um ambiente hostil, e, assim como os anteriores, seu companheiro não suportou. Ele a deixou. Ela novamente estava sozinha. Os seus filhos davam poucas notícias, assim como os netos. Os vizinhos e família sequer a cumprimentavam. Aos 47 anos, numa madrugada, ela se sentiu mal. Chamou a ambulância e foi para o hospital. Piorou, foi para a UTI e desencarnou. Quando acordou, estava perturbada. Foi para sua casa sem saber como. Lá ficou sozinha e sem entender, até que viu seus filhos entrarem e tirarem objetos. De seu canto, Magali os escutou dizendo que ela havia morrido, que haviam vendido a casa e que o dono iria reformar o imóvel. Magali viu homens entrando, e eles não a viram. Nesse instante, ela entendeu que havia morrido. No desencarne, as possibilidades são inúmeras. Magali voltou para sua casa pela força de seu desejo de pensamento, e poderia,
quando observou que havia desencarnado, ter orado e pedido ajuda. Mas como veremos, não foi o que ela fez. Ela resolveu ir à casa de uma de suas irmãs que morava perto. Entendeu seu novo estado e foi com satisfação que percebeu que, ao ficar perto de uma das pessoas da casa, ela se sentia melhor, sem fome, sede, e notou que, caso se esforçasse, conseguia irritar os habitantes da casa. Foi quando ela passou a ir até a casa de seus familiares e vizinhos, onde sugava a energia deles e ainda os fazia brigar. Ela ficou nessa condição de obsessora por meses, até que certa tarde estava na casa de seu irmão tentando provocar uma discussão. O irmão saiu, foi até um bar e Magali foi em seu encalço. Porém, lá chegando, outros desencarnados a pegaram e a levaram para o umbral. De repente, Magali se viu, juntamente com outros espíritos, presa em um cubículo à espera de julgamento. Como se sabe, há algumas cidadelas chefiadas por trevosos no umbral que possuem espécies de julgamento das pessoas, a partir de leitura de suas auras. Essa é uma situação que já nos foi informada até mesmo pela escrita luminar da dupla André Luiz e Francisco Cândido Xavier, no prodigioso livro Libertação. Magali e os demais foram conduzidos a um salão em que outros desencarnados pareciam estar se divertindo. Em local de destaque, sentado numa espécie de trono, estava um dos espíritos com poder na cidadela. Magali e os demais foram colocados à frente dele para julgamento. Com uma mistura de medo e estremecimento, ela ouviu o espírito dizer que, por ter fofocado, seu castigo seria ficar sem falar. Então ele ordenou que colocassem nela a tala 5. Espíritos se aproximaram e puseram em Magali uma mordaça de ferro e uma corrente unindo seus pés. Ela foi levada para a periferia daquele lugar estranho, e ali ficou com outros também julgados e condenados pelo chefe do local. No barracão em que estavam, o sofrimento era grande. Tinham fome, sede, frio, estavam sujos, muitos se desequilibraram, falavam muito. Magali, desta vez, porém, estava impedida de falar. Pouco a pouco, aquele castigo começou a despertar nela certo arrependimento. O remorso aumentava, e a dor a alertava como ela havia utilizado mal o dom sagrado da fala. Com o tempo, ela passou a observar que algumas pessoas eram buscadas, enquanto outros sumiam e não mais retornavam àquele local. Posteriormente, soube que quando os espíritos da cidadela buscavam alguém, era para que fosse realizada alguma tarefa, e quando alguém sumia, era porque havia sido socorrido. Certo dia, foi ela a pessoa buscada. Eles a levaram até o centro daquela cidade. Ao entrar em um salão, retiraram sua mordaça, e um trevoso disse que ela estava ali por ter feito muitas discórdias. Agora, seria encarregada de fazer mais uma. O chefe do local tinha interesse que certo casal brigasse, e a função dela seria justamente essa: criar desavenças no ambiente, fazendo a família brigar, principalmente o casal. Se não cumprisse a tarefa, apanharia de chicote. Nesse instante, ela recebeu uma chicotada como demonstração. Se cumprisse a tarefa, o chefe a recompensaria, disse o trevoso. Ela iria poder sugar as energias da família, sentir-se alimentada, não teria mais sede ou frio e não conseguiria sair da casa, pois havia sido colocada uma algema de ferro em seu tornozelo, aprendendo a residência. Disse ainda que se por um acaso ela saísse, eles seriam informados, e daí o castigo seria terrível, disse o trevoso. Magali, então, foi levada até a residência pelos trevosos. Ao pararem, ela notou que era casa grande e confortável, embora não luxuosa. Foi deixada no local, porém, antes de sair, um dos trevosos ameaçou. Ele iria voltar e gostaria de ver progresso. Magali se ambientou. Finalmente poderia sentir um sofá macio e limpo. Há quanto tempo ela não sentia aquela sensação? Enfim, dormiu. Ao acordar, observou que se tratava de uma família estruturada, com muitas que ela havia feito brigar. Começou a compreender que o que havia feito antes era maldade e não cumpriu a tarefa que os trevosos lhe designaram. 2 dias depois, o espírito voltou e, como não viu qualquer progresso, ele a surrou, machucando-a bastante. Magali, sentindo dores e humilhada, sem saber como agir, chorou.
e percebeu que a mulher, dona de casa, também chorou. O trevoso, nesse momento, voltou e alertou que, caso ela não fizesse aquilo que eles estavam mandando, aconteceria isso. Ele voltaria, a surraria e a angústia dela passaria para a mulher. O que ela preferia? Magali concordou em cumprir a tarefa e acabou fazendo o casal de irmãos brigarem. Como consequência, marido e mulher discutiram. O trevoso voltou e, ao ver o resultado, a elogiou, ordenando que continuasse. Magali, porém, não era mais a mesma. Diferente das outras vezes que havia causado intrigas e brigas, agora ela se sentia triste e foi chorar no quintal. A partir daí, não fez mais nada e novamente apanhou quando o trevoso retornou. A mulher da casa estava inquieta, desconfiava que o marido a atraía. Em certo momento, essa mulher se ajoelhou para orar diante de uma imagem de Nossa Senhora. Magali também ajoelhou e pensou no homem que ela havia amado em vida e que havia se tornado espírita. Ela focou o pensamento no homem. Então, foi adormecendo. Quando notou, percebeu que estava no centro espírita, aquele mesmo que havia ido tantas vezes quando encarnada, e ouviu alguém comentar: "Mas esta é a obsessora?" Em um canto, refletiu por um instante no que havia acabado de ouvir. Por tantas vezes ela colocou a culpa dos infortúnios em obsessão, e agora ela havia se tornado a obsessora. Magali olhou e viu uma senhora trabalhadora do local sorrir para ela, e quis lhe falar da tornozeleira, mas quando mirou seu tornozelo, viu que não estava mais lá. A trabalhadora conversou com Magali, dizendo que elas a haviam retirado. Ela trocou de roupa, tomou banho e vestiu roupas limpas. Magali ainda sentia dores em seu corpo perispiritual e ainda tinha em seu rosto marcas da mordaça de ferro, mas agora se sentia melhor com as roupas limpas. Ao ser indagada, Magali disse que desejava ficar ali e queria cumprir todas as normas que existiam no local. Na parte da noite, ela foi transferida para um posto de socorro, onde começou a realizar pequenas tarefas e a assistir palestras e participar de grupos de orações. Aos poucos, foi aprendendo a ser útil, deixou de sentir dores e suas cicatrizes sumiram. Ao ser questionada por Antônio Carlos, ela disse que a incomodavam bastante as muitas maledicências que havia feito. No entanto, pior incômodo ela sentia de ter colocado a culpa em outras pessoas. Se tivesse aprendido a assumir seus atos e fosse responsabilizada por eles, ainda que fosse castigada, teria assimilado a lição e não agido errado. Ao final, após algumas explicações, Antônio Carlos escreve frase lapidar, que faço uso agora para concluir o relato. Somos donos de nossos atos, e felizes os que são donos de ações boas. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, do relato. Caso tenha interesse em adquirir a obra, vou deixar os links na descrição. Tenha um excelente final de semana, muita paz e luz.